que sobra pra gente? BMI, quer dizer, B de K2. Isso daqui vai formar um K2, Kmi. Ok? Comparando isso daqui com o que está ali, B de K é igual a menos 1 sobre Xi. Ok? Conclusão. Tá faltando um K2 em algum lugar, não tá não, Gustavo? Aqui? Não, aí no B não, né? Digo, na hora que você escreve o gama 2 agora vai ficar bagulho mais... Perdão, menos 1, é isso mesmo? Tá, continua. Ah, tá, pro K2 tá, continua. Tá certo. Bom, ou seja, a estrutura geral do gama 2 é essa daqui. Eu não recebo contribuições radiativas, correções radiativas no setor longitudinal. Entendi. Isso daqui agora é uma consequência disso, mais isso, mais simetria de Gauge. Ok? Certo? Ou seja, resultado não perturbativo. Agora, nós temos aí na nossa frente um resultado válido em geral, não é um resultado mais a um loop ou a trilha que a gente tinha mostrado aqui. Ok? Posso apagar aqui, né? Ok? Agora, vamos explorar uma conexão entre vértices versus propagador fermiônico. Nesse caso aqui, com o propagador fermiônico, eu quero dizer alguma coisa a todas as ordens também, tá? Propagador completo também, são 2 pontos. Mas vamos começar com uma análise trilhética. Começar com uma discussão trilhética. Ok? Vamos lembrar da expressão do vértice e do propagador trilhético. Propagador fermiônico. Propagador fermiônico objeto desse tipo aqui, P, é definido como sendo I, quer dizer, é escrito como sendo I vezes um S P. Ok? Que por sua vez é igual a I sobre P slash menos N. Ok? Certo? E o vértice daquele a trilha é menos I é gama mi.
Ok? Certo? Bom, veja o seguinte. Daqui a gente tira isso daqui, né? P slash menos M2 é igual a S a menos 1 de P. Certo? Ou ainda... Oi? O operador de Holanda, né? Que a gente tem ali. O operador de Holanda. Ou ainda, deixa eu só ver o seguinte. Aqui vai ser... vamos deixar assim. Ok? Bom. Daqui, vamos calcular S de 1 P mais K. Ok? Vamos pensar o seguinte. Aqui eu estou entrando com o momento K. Ok? Estou entrando com o momento P. Por conservação, aqui eu tenho o momento P mais K. Certo? S de P mais K, essencialmente vai ser K slash mais S menos 1 de P. Ok? Certo? Consequência disso, S menos 1 de P mais K menos S menos 1 de P é igual a K slash, que por sua vez é Kmi gama mi. Certo? Vou pegar e vou multiplicar essa relação aqui por menos I E. Oi? Multiplicando essa relação por menos I E, o que eu obtenho é o seguinte. Kmi vezes menos I é gama mi igual a vou colocar da seguinte forma. Esse menos I, eu posso, menos I vezes essa menos 1, eu posso colocar o menos junto com, dentro do parênteses que eleva a menos 1, né? Trocando o sinal. Então, não sei se vocês concordam com isso daqui. I, que 1 sobre E é menos I, né? P mais K menos 1, certo? É que é esse mesmo que você... Porque 1 sobre I é igual a menos I. Deixa eu apurar também. Menos I, S de P menos 1. Tá ok? Certo? Bom, essa equação tem até uma representação em termos de diagramas. Aqui eu tenho P, aqui eu tenho P mais K, e aqui eu tenho K. Isso daqui é igual a E vezes esse propagador P mais K a menos 1 menos esse propagador momento P a menos 1. Ok? Certo? A gente não ficaria com o S de P menos S de P mais K? Eu diria que não. Quando eu coloquei esse I aqui, dentro do elevado a menos 1 também, eu troquei o sinal que eu tinha multiplicado. Ok?
Mas o que tá do lado direito não dá pra simplificar, não? Tipo, tá bonito e tudo mais, mas... Não dá pra Simplificar aqui? É. Como? É porque aquilo ali... Eu volto nisso aqui, né? A gente abrir aqui uma identidade, né? E se passar para outro lado, inclusive quiser. Aí você tá fazendo a conta, né? Ah, vou simplificar, já sei! Aí você chega no limite de 0 igual a 0, né? Você chega ao limite da simplificação, né? Você tá assim, isso igual a isso, aí você inventa um truque maluco e chega no outro lado da igualdade. Né? Saiu, né? Dá um ódio, né? Você acha que você descobriu, né? Bom, veja que essa relação, essa identidade que a gente obteve, ela depende crucialmente da simetria de calibre. Por quê? Porque, eu já mencionei isso antes, a simetria de calibre é o que relaciona o termo que está na parte cinética, ou seja, na parte do psi barra derivado, psi barra d/psi, com o termo da parte de interação. Nesse caso, no espaço de Fourier, é a simetria de calibre que relaciona o termo proporcional a p/ com o termo de interação. Ok? Essa é uma relação a trilevel que aparece como consequência da simetria de calibre. Certo? Tá, mas desculpa. Qual é a consequência que isso Não, significa? Não, nada. Estou mostrando uma relação trilevel. O que a gente vai mostrar agora é que essa relação ela permanece válida em geral. Para o vértice completo e para o propagador completo. Isso daí é uma consequência. Essa daí é uma identidade de ordem trilevel. Se você for a um loop e fizer a conta, vai ter uma identidade de ordem a um loop desse tipo. Ok? O que eu quero mostrar aqui é que isso é válido em geral. A um loop, o que a gente tem é isso daqui, né? Caminho aqui. A relação que Aí existe. do lado de cá vai ter algo desse tipo aqui. A relação que existe entre o vértice e o propagador, seja lá o que diabos ela significa, se mantém, né? Isso. Tá. Só queria entender o que diabos ela significa depois. Que ela se mantém, eu achei muito bacana, tô feliz de saber, mas... Não é aquela parada de você relacionar constantes indiferentes? É isso. Aí agora É uma consequência, exatamente uma consequência. É a consequência disso. Isso daqui, essa igualdade aqui é uma consequência daqui. Porra, aí sim. Naquele caso ali, há um loop, aquela igualdade é uma consequência disso. Entendi. Que o Z2 apareceu nessa renormalização dessa função de onda, e o Z1 apareceu na renormalização dessa. Saquei. Tá ok? E... Bom, como você tem uma identidade que relaciona essas duas coisas, você vai daí você tira na igualdade das constantes de normalização. Ok? Isso daqui é o resultado de um loop. Bom, para demonstrar agora o resultado geral, o que a gente tem que fazer é partir daqui e produzir uma identidade, produzir um vértice e um propagador daqui. Ok? Então como a gente faz? A gente pega... Bom, para produzir um vértice basta derivar isso daqui duas vezes com relação a psi barra e psi. Automaticamente, ao fazer isso, a gente vai produzir propagadores aqui. Certo? Então o que eu vou fazer vai ser derivar com relação a psi no ponto x1 e psi barra no ponto x2. A parte boa é que já tem um demi ali, né? Quer dizer, já tem um caminho ali que a gente não tem que nem como explicar. Não tem nem como explicar, vai sair dali. A passagem para o espaço de Fourier não é tão simples assim. Tem que ser feito com um pouco de cuidado. Isso na linguagem do Gustavo significa um dia de contas, tá ligado? Foi mais ou menos isso que Eu falei. Meu dia de ontem foi mais ou menos isso. Um dia revoltado de conta. Um dia revoltado de conta. Um dia de fúria. Aí o cara fica meio assim. Essa passagem aqui não é tão simples, eu já sei o que isso significa. A conta é essa, né? Pegar, derivar. Essa eu até comento quando o cara fala que Cara, não, a única coisa que me deixa ainda ter esperanças de que dá pra fazer alguma coisa nessa vida é quando eu leio uma coisa
coisa. Chegou o Gustavo e falou, cara, muito embolado, cara, não entendi. Ele falou, eu também não. Eu falei, puta, graças a Deus. Eu não deveria falar isso filmando, desculpa. Acabei de falar. Eu vou filmar o Felipe aqui pra ver. Não, Quem foi culpado, né? Foi esse aqui, ó, gente. No fundo a gente tem que pegar isso daqui e derivar, tomar aquela derivada e tomar campo igual a zero. Ok? Ao fazer isso, a gente produz uma relação no espaço das posições desse tipo aqui, derivada com relação x, e aqui vai aparecer um gama 3 mi de x, x1, x2 igual a i vezes e de delta de x menos x2 gama 2 de x1 x menos delta de x menos x1 gama 2 de x x2. Ok? Essa é a relação no espaço das posições. Bom, agora a ideia é reescrever essa expressão no espaço de Fourier. Tá? Eu não vou fazer todos os passos aqui, mas essencialmente a ideia é a seguinte: é pegar essa equação, vou chamar isso daqui de equação estrela. Ok? Essencialmente, o que a gente tem que fazer é pegar essa equação estrela e fazer uma transformada de Fourier dela. Então, eu vou integrar em dx4, dx1, dx2, dx4, dx1, 4, dx2, 4, uma exponencial de menos i k x mais P1 x1 menos P2 x2 dessa equação estrela aí. Ok? Oi? Estou enxergando em cima de um. Ah, mas tá dando pra ver agora? Não, tá, eu tô dando um zoom aqui pra câmera. Tem que fazer essa transformada de Fourier. Veja que eu coloquei um sinal menos aqui, coloquei um sinal contrário aqui. Ok? No fundo é porque vou assumir que o momento K está entrando no vértice, o momento P está entrando, o momento P2 está saindo. Levando em conta que tem uma delta de conservação, de forma que P1, quer dizer, P2 é igual a P1 mais K2. Ok? Então, fazendo essa transformada de Fourier, mais um ponto importante é o seguinte: veja que usualmente eu escrevo a transformada de Fourier, eu escrevo o campo no espaço de configurações como sendo integral de k exponencial de menos ikx, e a transformada inversa é exponencial de mais ikx. Nesse caso, eu estou fazendo a situação que usualmente eu escreveria como sendo mais aqui. Só que na verdade a transformada de Fourier que eu estou fazendo é dessa derivada funcional. Então, essa transformada de Fourier o fato de eu estar fazendo com relação a um funcional, alguma coisa que aparece no denominador, muda o sinal ali em cima. Tá? Não é muito difícil se convencer disso não. Tá ok? Mas também é uma questão de convenção, né? Não precisa se preocupar muito com isso. Bom, mas feito isso, ou seja, fazendo isso daqui, definindo, a gente pode definir, por exemplo, deixa eu definir um deles aqui, o gama 3, vou chamar gama 3 til de K P1 menos P2, vou fazer essa definição aqui.
Isso daqui vai ser definido como sendo integral em dx, dx1, dx2, gama de x1, x, 3 de x, x1, x2, exponencial de menos i, blá blá blá. Tá ok? O sinal menos aqui é porque está com o sinal menos aqui. O sinal contrário aqui em cima. Tá ok? Fazendo isso, e lembrando que isso daqui envolve uma delta de conservação de momento, e a gente coloca um 2π a carta por convenção, isso daqui é igual a isso, né? Gama 3 de delta de K mais P1 menos P2, gama 3, agora vai depender só de K e P1. No fundo, P2 é a soma de K mais P1, né? Fazendo essa transformada de Fourier, levando em conta essa definição aqui, mais uma definição análoga para o grama 2, tá? A gente obtém essa expressão aqui. K mi menos K mi gama 3 mi, que agora vai ser uma função de K, P e P mais K igual a E vezes gama 2 P mais K menos gama 2 de P. Ok? No fundo, esses detalhes que eu pulei, o chato deles é acertar os sinais, ok? Não, tirando isso, não tem nenhuma dificuldade técnica adicional. O chato é só ficar acertando o sinal, tudo bem. Mas essa é a expressão completa. Tá ok? Eu poderia, por exemplo, multiplicar essa equação por menos i, ok? Vou multiplicar essa equação por menos i, aí eu fico aqui com i, e aqui eu vou ficar com menos i, mais, deixa eu escrever isso aqui. Estou multiplicando a equação por menos i. Dois lados. Então eu vou ficar com menos i gama 2 de P mais K menos i gama 2 de P. Ok? Certo? Certo? Só que aí vamos lembrar do seguinte: o propagador completo, ou seja, a função de Green de 2 pontos conexa, que é aquela obtida com o gráfico, com o gerador W, tá? A função de Green de 2 pontos conexa, eu vou denotar da seguinte forma aqui, para não ter confusão. A função de Green conexa, que usualmente eu escrevia com corte, mas para evitar, para saber quem é quem sem dúvida, eu vou colocar um W aqui dentro. A função de Green é obtida com um W. Okay? A função de Green conexa. Isso daí é o inverso de I vezes, quer dizer, gama 2 vezes inverso de I, quer dizer, I vezes inverso de gama 2. I vezes o inverso de gama 2.
ou melhor, pode colocar como sendo menos I, gama 2, inverso. Certo? Ok? Bom, aí, se eu colocar um aumento P aqui, vai ser um aumento P aqui. Se eu colocar um aumento P mais K, vai ser um aumento P mais K. Ok? E o I vezes gama 3 é o vértice completo. Pensa a trileva. A trileva, gama corresponde à ação, né? Ação clássica. Okay? Se eu derivar em relação a psi barra, psi e A, o que vai sobrar da ação clássica? Menos E, gama mi. Vai ter um I aqui, menos I e gama mi. Okay? Então, I, gama mi 3 é igual. Bom, vai depender de K, vai depender de P e P mais K. Ok? Vai ser igual ao vértice completo. E para evitar dúvidas também, eu vou colocar um gama. Tá? Então aqui, momento P, momento P mais K, saindo, né? Conforme a convenção que a gente tinha usado. K. Ok? Diagramaticamente, aquela identidade de Ward corresponde a um Kmi desse vértice aqui, gama, K, E, P mais K, é igual a E que multiplica esse gráfico aqui P mais K, né? P mais K a menos 1 menos o outro gráfico aqui P a menos 1 e fecha aqui. Ok? Então essa é a versão completa daquela identidade que a gente tinha tido antes. A trilha. Se eu não me engano, essa foi a identidade de Ward da Carracha original. Não tenho certeza, mas parece que o primeiro resultado foi da relação entre vértice e propagador do ferro. Ok? Bom, agora, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Vamos pegar essa mesma identidade de Ward, seguindo o mesmo padrão de dedução, ou seja, a gente não vai precisar fazer tudo de novo, é só colocar o resultado, né? Digamos que lá no início, na hora que a gente partiu do função gerador, a gente faz partir do função gerador renormalizado, que envolve a função de Green, que envolve a Lagrangiana mais contratermos. Tá ok? Fazendo tudo isso, a gente ia chegar aqui no final, gama renormalizado, gama renormalizado, gama renormalizado. Ok? A gente fez a mesma coisa, partindo da Lagrangiana aberta, do função aberta, saindo lá desde o início, chegaria aqui, ber. Ok? Ou seja, a gente tem essas duas relações aqui. Menos gama 3 renormalizado igual a E
vezes gama 2 renormalizado de P mais K e gama 2 renormalizado de P. Ok? A menos do K, né? Tem um K, mas não falou antes, não tem? Ah, sim. Índice K, né? Menos K. Ok? E vou ter uma identidade similar para a Lagrangiana Baer. Então, para a ação efetiva Baer. Então, 0 igual. Aqui eu coloco o constituinte Baer. Certo? 2 Baer de P mais K menos gama 2 R P. Ok? Certo? Vamos lembrar o seguinte. Gama 3 Baer é igual a... Normalizado, né? normalizado é igual... Tinha um Z de... Gama 3 normalizado é igual a Z3 elevado a meio Z2 gama 3 0 mi. Ok? Gama 2 renormalizado é igual a Z2 gama 2 Baer. Ok? E, bom, já estou escrevendo a carga em função da carga Baer. Agora eu consigo escrever o contrário. Vai ser Z1 a menos 1, Z2, Z3 a meio, Z2 carga Baer. Tá ok? Vou usar essas três informações ali em cima. Essa primeira aqui. Vou pegar essa aqui e vou jogar aqui em cima aqui. O que eu obtenho? Menos Z1. Não, desculpa. Menos Z3 a meio, Z2 Kmi gama 3 0 mi, ok? Igual a Z menos 1, Z1 menos 1, Z3 elevado a meio, Z2 E0, certo? Vezes Z2, ok? Z2, Gama 2, e aqui o gama 2 Baer menos o gama 2 Baer, né? Acertando aqui os argumentos. Ok? Bom, esse daqui vai embora, esse daqui vai embora, sobrou essa divisão aqui. Ok? Só que para essa identidade ser consistente com essa identidade, a gente tira daqui Z1 igual a Z2. Drop the chocolate. Agora você larga os dias assim. Não, isso não, porque daqui a pouco pegar na metade, né? Esse livro é valioso. Dizem que os artistas, quando eles terminavam a obra, né, tinham uma superstição, tinha que quebrar o pincel, né? Se justificar, né? Se justificar. Quantas caixas você comprou de giz? Nossa. Esse é o problema. Eu falei pra ele trazer uma tonelada. Não, na próxima vez que eu for, Entendeu?
Tá aí. A última promessa. Ainda tem a promessa da surpresa. Ainda tem a surpresa. O Felipe vai provar pra gente que a função de 4 pontos do fóton é finita. Ué, tu conseguiu conseguir? Caraca, o cara. O Weinberg conseguiu. O Weinberg conseguiu convencer. Não, só pra. Que ontem eu falei pra ele que essa pergunta estava proibida. A gente combina antes que pode e que não pode perguntar. Ele tá falando isso, mas não é verdade não. A gente nunca combinou. Eu sempre coloco ele na fogueira. Então a última consequência, vamos recordar só uma coisa. A gente fez contagem de potência. Eu falei que o gráfico com número de pernas externas de ferro igual a 0, número de pernas externas de fóton igual a 4, ele era logaritmicamente divergente. Lembra disso? Não. E eu falei que ele era um gráfico que a gente não precisava se preocupar, porque simetria de gauge, no caso as identidades de Ward-Takahashi, garantiam a finitude desse gráfico. E por isso a gente nem calculou, nem se preocupou em calcular esse gráfico na aula passada. Nem montei o gráfico. Então resta agora justificar que ele é finito. Ok? Bom, como que a gente produz um gráfico de 4 pontos a partir daqui? Deriva isso daqui 3 vezes com relação ao campo AMI. Vamos colocar, né? Finitude. A função. Vai ser gama 4 mini alfa beta, né? Deriva essa expressão 3 vezes com relação a mi, ok? E toma o campo igual a 0. Esse termo vai embora, porque derivou 2 vezes, já foi embora. Esse termo vai sempre sobrar um psi, vai embora também. Sobra só isso daqui. Vai sobrar uma derivada. Com relação a x de gama 4 mini alfa beta de x, x1, x2, x3 igual a 0. Tá ok? E no espaço de Fourier É a coisa, né? é um Kami de gama 4 mini alfa beta de K, P, Q e L igual a 0. Na verdade, o L depende dos outros 3. Né? Não precisa nem se preocupar em colocar os outros. Ok. Essa é a identidade de Ward-Takahashi para a função de 4 pontos. Mas por que isso nos diz que o resultado é finito? Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar esses momentos são os momentos das pernas externas, né? Não é o momento sendo integrado. O resultado final tem que depender disso. Então, a princípio, a gente pode pensar numa expansão em série de Taylor. Nesses caras aí. Tá ok? O primeiro termo da expansão não vai depender de nenhum momento. Certo? Então, vamos pensar numa expansão em série de Taylor. O primeiro termo da expansão vai ser alguma constante vezes alguma coisa com uma estrutura tensorial compatível com a simetria dessa função de 4 pontos. Qual é a simetria dela? Ela é simétrica por todas as trocas de índice. Por quê? Porque as pernas externas são simétricas, né? Eu posso trocar a minha vontade. Então, para montar uma coisa simétrica que não dependa de P, eu tenho que colocar uma combinação simétrica em eta. Então, vai ser uma combinação desse tipo aqui. Eta, mi, mini, eta, alfa, beta, mais eta, mi, alfa, eta, mi, beta, mais eta, mi, beta, eta, mi, alfa. Tá ok? Esse é o termo de ordem 0 da série de Taylor.
certo? E aqui viriam mais termos que dependem ou, bom, linearmente, quadraticamente, cubicamente, momento. Tá ok? Por uma questão de análise dimensional, toda vez que eu colocar um momento externo num termo desse, bom, uma coisa, né? Essa constante, no fundo, ela está associada com uma integral em loop, né? Integral nos loops. Certo? Então as integrais estão aqui. O termo potencialmente divergente está aqui no coeficiente que multiplica isso, está no coeficiente de cada termo da série inteira. Ok? Mas preste atenção porque essa parte é bastante argumentativa mesmo. Tá? Então, as possíveis divergências aparecem em cada um desses termos, porque cada um desses termos corresponde a uma integral. Quer dizer, uma série de integrais que aparecem nos loops. Ok? Para cada momento externo que eu coloco aqui, para cada P que eu coloco para montar a estrutura tensorial, cada P, Q, K e L, para manter a dimensão correta, eu tenho que botar algum termo da integral do loop no denominador. Ou seja, eu torno a integral mais convergente do que ela era antes, do que a integral que aparece aqui. Tá. Certo? Ou seja, o termo mais divergente possível está aqui. Certo? Os termos que aparecem aqui são mais convergentes do que, ou menos divergentes do que aquele lá. Tá ok? Tá. Só que no Power Count, qual foi o nosso resultado? Esse gráfico é logaritmicamente divergente. Ou seja, esse termo aqui que contém a pior divergência é logaritmicamente divergente. E os outros já são... Os outros já são finitos. Tá. Tá ok? Então, isso daqui que eu coloquei corresponde a termos finitos. Termos finitos. Então agora eu estou contigo, vamos lá. Tá? Termos finitos que vai ter uma estrutura de índice e dependem, pelo menos, linearmente em algum momento externo. Tá ok? Então, toda a estrutura de divergência dessa função, nota, o resultado ainda é não perturbativo. Estou falando em todas as ordens, não estou falando de um loop nem nada do tipo, estou falando em geral. Toda a estrutura de divergências está contida aqui. Bom, já esse argumento da análise dimensional já foi ótimo. Né? Tá ok? Bom, agora sim, eu vou pegar e vou jogar caminho disso daqui, né? Tá ok? Tem que dar zero. Só que o caminho disso daqui vai produzir um A, cani, eta, alfa, beta, mais K, alfa, eta, ni, beta, mais K, beta, eta, ni, alfa, mais termos finitos, né? Termos finitos. Que agora vai depender de ni, alfa, beta. Isso daqui tem que dar zero. Ok? Só que isso daqui não vai cancelar uma divergência se aparecer aqui. Isso daqui tem que dar zero. Ou seja, a coisa como um todo é finita. Para essa coisa como um todo ser finita, o A tem que ser finito. Porque eu não tenho nada aqui que cancele uma divergência que apareça aqui. Para dar zero no final das contas. É tudo, na verdade, resta no fato desse K, desse momento, serem infinitos, né? Sim. O argumento todo é que K é finito, né? Sim. Não, são perdas externas, não tem que ser possível. Ou seja, com esse argumento, o A deve ser finito. E aqui o número é finito. Consequência, gama 4 de mini alfa beta também é finito. Ok? Ah,
fumei. Pode não. Pega de volta, dá Não, zoeira. muito sujo. Já tá, aquele lá ia jogar fora, né? Ou seja, aí o que falta? Dúvidas? Finia, não, né? Oi? Você levou a palavra, o cara vem de volta. Vai de novo. Errou agora, estraga todo o resultado. Perdeu todo o crédito no estado. Alguma dúvida em relação a isso? Agora, esses são os agradecimentos. Do cronograma inicial do curso, eu fiquei devendo duas coisas. O cálculo do momento anômalo magnético. Isso ia envolver um caminho um pouco tortuoso. Isso vocês encontram em qualquer livro, muito bem feito. E fiquei devendo renormalização BPHZ. BPHZ é plano para o segundo curso agora. Nem lembrava que você tinha prometido isso, cara. BPHZ estava lá, mas é muito mais complicado do que eu imaginava. E isso daí é plano para o segundo curso. Em contrapartida, teve efeito Casemiro que não estava no plano inicial. Então, o saldo foi -1, só que esse -1 vai ser postergado. Né? Na verdade, o que você fez foi só mandar para a próxima ordem perturbativa. Não, mas vai aumentar a mão para excluir, Quer dizer que vai ter infinitas ordens no seu curso? Não é que a divergência sumiu, você só empurrou ela para a próxima ordem. Não, mas cuidado para não renormalizar, você pode precisar de infinitos cursos, né? Não, geralmente acho que é assim, né, cara? Nada, a gente vai. Você sempre, mais você estuda, você fala, pô, eu tô precisando estudar isso, né? Você sempre precisa de infinitos cursos pra você entender as Então, coisas. sessão de agradecimento, agora desce uns créditos. Desce uns créditos. O Judimar vai fazer um making, né? Bota uma música bacana de fundo. Não, Você fala do Fora Temer, tá tudo certo. Queria agradecer a presença de vocês aí ao longo do curso, por todas as discussões. Espero que o saldo para vocês tenha sido positivo também. Que os erros, enganos ao longo do curso não tenham prejudicado muito. Por falar nisso, queria deixar registrado o agradecimento ao Tião e ao Elael, que nos momentos de dificuldade me socorreram. Só os dois sabem que algumas vezes antes das aulas eu batia na sala deles, me ajuda aqui que tá ruim. E, bom, agradecer a resistência até o final desse curso. Em algum momento eu pretendo passar notas de aula. Acho que isso não vai demorar muito tempo, não. Espero. Como vocês sabem, esse curso eu planejo uma parte 2, uma parte 3. Espero revê-las, né, quando o momento chegar. É isso aí, só para não deixar de falar essa bela frase. Fora Temer para todos vocês. Acho que eu não falei isso nenhuma vez, não. Mas ultimamente, fora Temer. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado.